Muito boa noite a todos. Uma grande satisfação estar aqui na nova sede da FEComércio, que eu estou conhecendo hoje. E, em primeiríssimo lugar, eu queria cumprimentar o Canal 1 Brasil pelos seus 10 anos de vida. São 600 entrevistas, até mais do que isso, que constituem um acervo riquíssimo de análise, de memória e de contribuição para o debate público brasileiro. Eu espero que os próximos 10 anos sejam tão ricos quanto foram os últimos e fico muito feliz de ver o registro agora impresso, pelo menos de uma amostra do que foi debatido, do que foi discutido por esse amplo espectro de pensadores, de jornalistas, de intelectuais, de homens públicos que se preocupam e se dedicam a pensar o nosso país. Eu vou dividir a minha apresentação em 3 grandes temas. Eu vou começar falando alguma coisa sobre o contexto mais amplo da economia mundial, o que é que nós temos de realidade mais ou menos permanente no contexto global. Depois eu vou falar da agenda brasileira. Não vou falar muito de curto prazo, podemos falar de curto prazo nas perguntas, se houver interesse por isso. Mas eu queria falar da grande agenda estratégica de construção de uma nação brasileira. E, por fim, eu não posso deixar de falar alguma coisa sobre o sonho brasileiro. Eu não vou precisar pedir Lexotan nem Rivotril. Pelo contrário, eu vou tentar estimular um pouco, é mais uma anfetamina para a gente sonhar o Brasil. Deixe-me começar pensando um pouco os 10 anos desde que o Brasil existe, ou começou. Foram 10 anos extremamente acidentados. Eu acho que ninguém, em sã consciência, poderia prever a sucessão e a frequência de eventos de baixa probabilidade que se sucederam no período recente. Nós tivemos uma pandemia, eu não preciso gastar tempo aqui para enfatizar a surpresa e o impacto que isso teve em nossas vidas pessoais e coletivas. 2 guerras internacionais de alto impacto, ainda em andamento. A polarização política, que trouxe um elemento enorme de incerteza, não só na política, mas também na política econômica, porque essas mudanças radicais de poder levam a guinadas imprevisíveis e mudanças muito inesperadas de condução de política econômica. Tivemos uma aceleração do processo furioso de inovação tecnológica, inovação essa que agora caminha com a inteligência artificial, cujas ramificações ninguém pode, a essa altura dos acontecimentos, prever. E, por fim, a frequência de eventos climáticos extremos, que são parte desse contexto de mudança climática e que, de novo, nos surpreendem a todo momento, porque até o tempo ficou imprevisível. Eu costumo brincar que a meteorologia é o consolo do economista, porque eles têm ainda mais dificuldade em prever do que nós. Embora a economia seja uma meteorologia em que a previsão do tempo afeta o próprio tempo, o que é um efeito muito perturbador. Eventos de baixa probabilidade sempre aconteceram no mundo. A diferença é a frequência com que eventos de baixa probabilidade passaram a acontecer no período recente. Isso torna a vida de qualquer pessoa que busca antecipar o futuro muito mais difícil. O que seria menos provável do que um mundo em que eventos de baixa probabilidade nunca acontecem? Nós sabemos que eles vão acontecer, é que nós não temos como prever a sua natureza e quais serão eles. Mas eu garanto para vocês que daqui a 10 anos nós vamos estar olhando para trás e falar como é que a gente não viu, né? E as coisas que mudaram realmente a vida não estavam no cenário, não estavam no radar. No entanto, depois de toda essa imprevisibilidade, eu queria levantar aqui 3 tendências importantes do mundo em que estamos, no contexto global, que eu acredito que vieram para ficar. Todas elas afetam, direta ou indiretamente, o Brasil. Vou listá-las e vou analisar cada uma delas. De novo, poderemos voltar e aprofundar na medida em que houver interesse para a gente compartilhar na fase das perguntas.
as três tendências que eu diria que são três grandes ciclos que se encerram, ou pelo menos se atenuam bastante no período que se anuncia para todos nós. O fim da hiperglobalização, o fim da era de juros e inflação extremamente baixos no mundo e o fim do milagre chinês. Vou comentar um pouco cada uma delas e falar um pouquinho do que significa para nós cada uma delas. Começar pela hiperglobalização. É muito curioso, olhando a história econômica, constatar que os períodos de internacionalização, que nós hoje chamamos globalização, se sucedem no tempo. Para ficarmos no século XX, nós tivemos um período de forte globalização que se encerrou com a Primeira Guerra Mundial. O mundo só voltou a ter a integração comercial e financeira que teve logo antes da Primeira Guerra Mundial em meados dos anos 1980. Para se ter uma ideia de como o mundo já viveu uma onda forte de integração comercial e financeira que se interrompeu com duas guerras e com um período de relativo controle e fechamento que acabou com a liberalização dos anos 80. Só que de meados dos anos 80 para cá, nós vivemos um processo frenético de globalização. Em poucos anos, algumas décadas, não é brincadeira, gente, centenas de milhões de trabalhadores asiáticos foram integrados ao mercado global de trabalho. As implicações econômicas e políticas disso são extraordinariamente importantes. Politicamente, a classe trabalhadora no mundo ocidental sofreu uma queda de poder de barganha e de condições de segurança econômica da qual ela não se recuperou até hoje. Setores industriais inteiros nos países desenvolvidos apareceram da noite para o dia, criaram cidades fantasmas. Deslocaram-se para onde o trabalho é mais barato, a eficiência é maior e a produtividade é maior. As empresas passaram, as grandes corporações do mundo, passaram a olhar para o planeta como seu espaço de decisão econômica. Houve um processo de concentração e de alocação de capital muito forte, exatamente aonde a rentabilidade é maior. Esses trabalhadores asiáticos estão vindo de uma situação de pobreza e miséria do mundo rural, estão entrando no mundo industrial urbano, são extremamente produtivos e eficientes e ganham uma fração do que ganham seus pares no resto do mundo. É uma coisa tremenda e com implicações, como eu disse, políticas e econômicas da maior importância. Talvez seja o fato mais relevante no mundo das últimas décadas. Áreas econômicas e contingentes populacionais que estavam totalmente fora passaram a ser incorporados aos mercados globais, aos mercados integrados, e isso levou a uma mudança muito grande do processo decisório. A lógica econômica disso é poderosíssima, é profunda, não é à toa que aconteceu. O ganho de eficiência, o ganho de produtividade, o ganho de economia de escala que isso permitiu é fantástico. Mas o que se revelou com a pandemia, com as guerras e com a insegurança e o aumento da tensão geopolítica, que o Jaime tão bem ilustrou aqui, o que se revelou é que essa hiperglobalização ela tem um calcanhar de Aquiles, ela tem uma fragilidade. Ela aumenta demais a vulnerabilidade dos negócios a poucos fornecedores. As cadeias produtivas ficaram muito dependentes de poucos fornecedores que, se por algum motivo deixam de comparecer, interrompem subitamente toda a atividade. A consultoria McKinsey fez um estudo e mostrou que para 180 produtos vitais da economia mundial, existem menos de 3 fornecedores no mundo. Se você pegar ingredientes farmacêuticos ativos, 80% da produção está em 2 países, China e Índia. E essa é uma contingência, uma vulnerabilidade, uma fragilidade que de repente aflorou e leva a todo um processo de revisão por parte de empresas e de governos nacionais no tocante a essa lógica furiosa da globalização.
há todo um movimento que temos acompanhado de reorientação das decisões de grandes investimentos saindo das áreas onde eles se concentraram violentamente nos últimos anos e buscando segurança, buscando diversificação, buscando algum tipo de proteção contra essa contingência de uma interrupção súbita, uma parada súbita que pare todo o processo produtivo. Terminou a hiperglobalização. Eu não vejo a volta de um mundo autárquico, de um mundo fechado, aquela coisa completamente protecionista do passado. Mas seguramente, eu acho que é bastante robusta essa previsão, esse processo de violenta concentração de investimento em áreas econômicas que oferecem menor custo de produção e simplesmente por causa disso, eu acho que acabou. Busca-se o nearshoring, busca-se a segurança, busca a variação, busca a diversificação nas cadeias globais de produção. Gente, esta pode ser uma excelente notícia para o Brasil, porque nós estivemos fora desse processo de hiperglobalização, exceto no agronegócio. Nós podemos ter uma participação bem maior do que temos hoje. Eu vou voltar a esse assunto na minha agenda, se nós soubermos aproveitar esse momento em que se busca toda uma reorientação de decisões de novos investimentos e de presença nas cadeias internacionais de produção e de agregação de valor. Minha segunda mega tendência, ou grande ciclo que termina, não vou me alongar tanto sobre ele como falei da hiperglobalização, mas é um fato da maior relevância. Nós vivemos uma anomalia em termos de macroeconomia internacional, que durou muitos anos, que foi o período de juros e inflação extremamente baixos. Tudo indica que esse período acabou. Os números que estão saindo recentes em relação à inflação americana, por exemplo, mostram que aquela expectativa de que o juro americano poderia começar a cair de maneira mais intensa esse ano, praticamente não vai ser. Tá? Hoje, poucos analistas, inclusive, acham que o juro começa a cair a partir de junho. 20% dos analistas é muito baixo. Nós entramos na virada do ano, imaginava-se que já começaria a redução do ciclo de juro no início desse ano. Não foi. Nós estamos com os juros mais elevados dos Estados Unidos desde o grande aperto monetário lá do início da década de 80, quando o Paul Volcker quebrou a espinha dorsal da inflação com uma subida de juros que, entre outras coisas, levou à crise da dívida externa. Não é um aperto dessa magnitude, mas é uma nova realidade e que tudo indica ela é bastante permanente. Nós vamos voltar para o que seria, imaginava-se, e é provavelmente a normalidade, que é juros em território positivo, juro real em território positivo. Não é boa notícia para nenhum mercado emergente, inclusive para o Brasil. Por quê? Porque reduz o espaço para nós, que estamos num ciclo de redução de juros, irmos mais longe desse ciclo. O juro americano, o juro internacional, estabelece quase que um piso para que os demais países, inclusive o Brasil, podem fazer em termos de redução de juros. Essa é uma nova realidade e parece ser bastante permanente. A anomalia foi um período tão longo de inflação tão comportada e juro tão baixo. Eu devo dizer que esta anomalia tem muito a ver com a hiperglobalização, que reduziu o custo de produção e barateou demais os produtos no comércio internacional. Essa economia de escala, essa eficiência permitiu realmente crescimento econômico, demanda robusta, com ganhos de produtividade que impediram que isso se transformasse em aumento de preços. Acabou. O terceiro e último ponto que eu queria compartilhar com vocês, olhando ainda para o mundo, é a China. Eu acredito que o milagre econômico de crescimento de 2 dígitos da China acabou de vez. Hoje já se fala em crescimento de 5% e mesmo isso começa a suscitar dúvidas. O que a China fez tem uma importância enorme e muda a geopolítica internacional, mas a gente precisa colocar isso em contexto. Não há muito segredo em você crescer 2 dígitos anuais quando você tem uma enorme população no mundo rural, totalmente sem presença e produtividade, e você incorpora isso no meio urbano em empregos industriais.
O Brasil viveu isso, é lógico que numa escala muito menorzinha em relação à China, na época do milagre econômico do regime militar. Nós crescíamos 2 dígitos durante muitos anos. E muitos se encantaram achando que o Brasil estava virando a nova potência. O problema é que isso acaba. E depois que essa população já foi incorporada, como é o caso hoje na China, não na Índia. A Índia ainda tem isso aí para acontecer por bom tempo. Mas quando acaba, como na China, o crescimento passa a ser uma coisa muito mais dificultada e que exige muito mais ganhos de produtividade que não são tão fáceis como esse, de você pegar uma pessoa que está com a enxada na mão e colocar ela com uma máquina altamente produtiva, um computador gerando valor. Né? Acabou. A China tem desequilíbrios econômicos monumentais. Por exemplo, falta de demanda interna. Eles têm uma propensão a poupar, se pudessem transferir um pouquinho disso para o Brasil. Mas a propensão a poupar deles é quase inacreditável. Eles poupam 40% do PIB. E é um país de renda. Isso também as pessoas esquecem. A renda per capita na China hoje é muito parecida com a brasileira. É uma renda média alta. A China, como renda média por habitante, não é uma coisa de potência. Pelo contrário, é um país medíocre. E não vai continuar crescendo, como cresceu no passado recente. E mais, esse ponto eu acho que é subestimado pelos analistas. Eu entendo que a fragilidade política da China é tremenda. No momento em que eles deveriam estar descentralizando e liberalizando o processo, eles deram uma recentralizada e um reforço do autoritarismo, muito concentrado na figura de um líder, que aparentemente será perpétuo enquanto viver. Como ele não está na Academia Brasileira de Letras, ele não é imortal. O problema é o seguinte: enquanto a economia cresce 2 dígitos, enquanto a prosperidade está muito visível e muito tangível na vida de todo mundo, a legitimidade do sistema político está dada, como esteve dada no Brasil durante os áureos tempos do milagre econômico no regime militar. Quando acaba esse feel-good factor da prosperidade, da vida melhorando, do consumo, a legitimidade começa a ficar questionada. E com acesso a novas tecnologias de comunicação e demanda por liberdades civis, o sistema político chinês hoje não tem como atendê-las, não tem como responder. Qualquer contestação do poder é uma ameaça ao governo. Não há mecanismos de absorção e de negociação como existem nas democracias ocidentais e nas democracias do mundo. Eu acho que esse sistema é extremamente instável. À toa nós vamos assistir a algum tipo de contestação e de questionamento do sistema extremamente centralizado de poder que existe na China. A tentação de um conflito e de algum tipo de desvio de atenção para uma questão geopolítica externa vai ser enorme, porque também é uma reação muito comum de autocracias ameaçadas criar o inimigo externo. Esse é um cenário preocupante. Então é assim que eu estou vendo o mundo. Acho que o Brasil pode se beneficiar do fim da hiperglobalização. O fim da era de juros e inflação baixa no mundo não é uma boa notícia, mas não é um desastre para nós, é algo com o qual nós vamos ter que conviver. E o declínio da China, de certa maneira, libera para outros países emergentes possibilidades, capitais. Embora eles sejam nossos clientes, importantíssimos em muita coisa, mas nós temos um potencial de crescimento e de captação, de atração de capitais que fica reforçada pelo fato de que o apelo de países como a China, que é enorme, para os capitais fica menos atraente. Tá? Deixe-me falar de Brasil, agenda e sonho. Eu queria falar de 3 temas, de novo são 3 temas em relação à agenda brasileira. O primeiro tema é produtividade, o segundo é desigualdade e o terceiro é meio ambiente. Vou discorrer um pouco sobre cada um e depois o sonho. Produtividade. Nós estamos vivendo o fim do nosso bônus demográfico.
as mudanças de estrutura etária da população brasileira são de uma contundência inequívoca. E hoje mesmo eu estava olhando, nós éramos 12% da população brasileira acima de 60 anos em 2015. Em 2050, seremos 30% da população brasileira acima de 60 anos. Vai passar de 12% para 30%. Com sorte, estaremos lá, gente. Vamos trabalhar para isso. Se eu fosse resumir heroicamente essa mudança demográfica, é o seguinte: a pirâmide etária brasileira era uma pirâmide. Todos nós aqui nascemos num boom demográfico brasileiro. Essa pirâmide, com o fim, com a queda da taxa de fecundidade, começa a estreitar a base. As mulheres hoje no Brasil têm, em média, 1,8 filhos durante a sua vida reprodutiva, não é nem a taxa de reposição. Começa a estreitar a base. Como cresceu muito a população no pós-guerra, essa base vai subindo na pirâmide. Hoje ela está no meio do caminho. A pirâmide virou um barril. Só que em 2050, com 30% da população acima de 60 anos, o que era uma pirâmide e virou um barril vai virar um cogumelo. E se nós não melhorarmos a produtividade do trabalho dos brasileiros, como é que nós vamos sustentar o topo do cogumelo? Não tem como. E não há reforma de previdência, é produtividade. Nós temos que aumentar o resultado econômico gerado pelo trabalho de cada brasileiro. Como é que se faz isso? Se faz isso com 3 coisas: capital físico, a diferença entre você trabalhar como um camelô ou trabalhar como um técnico profissional qualificado, usando máquinas. Se faz com capital humano, a diferença entre ser um analfabeto funcional e ser uma pessoa preparada para inovar, para usar a inteligência, para produzir e criar valor. E se faz com instituições. As regras do jogo econômico, dando os incentivos adequados e direcionando os fatores produtivos do país para onde eles são mais produtivos e rentáveis. A gente tem desafios tremendos nas 3 áreas. Nosso investimento em formação bruta de capital fixo está muito baixo, caiu na recessão do governo Dilma e não voltou. Está muito baixo, formação bruta de capital fixo, que é construção civil, máquinas, infraestrutura. Capital humano, eu vou falar quando chegar em desigualdade, mas é onde está o maior desafio da nação brasileira, e sempre foi. Espero que em algum momento a ficha caia. E instituições. Aqui eu queria falar de um aspecto apenas, eu não vou entrar na reforma tributária, mas uma coisa que é muito importante se o Brasil for sério em termos de aumento de produtividade. É um estudo do meu colega Edmar Baixa sobre a armadilha da renda média. Em 70 anos, os últimos 70 anos, só 12 países no mundo inteiro venceram a armadilha da renda média. É a armadilha em que o Brasil está. Ele saiu da baixa renda, chegou na renda média, mas não consegue se aproximar dos países de alta renda. Qual é a experiência desses 70 anos? 12 países conseguiram vencer a armadilha da renda média. O que é surpreendente é que, sem nenhuma exceção, todos eles o fizeram, aumentando a exportabilidade do PIB, vendendo uma fatia cada vez maior do que produzem, não no mercado doméstico, mas para o mundo. O que significa também aumentar a importação. Porque para ser altamente produtivo e bom no que você faz, você precisa ter acesso ao que de melhor o mundo pode te oferecer de insumos, de tecnologias e tudo mais. Tem 3 categorias entre esses 12. Tem os países que fizeram aumento da exportabilidade do PIB vendendo manufaturados. Estamos falando de asiáticos, como Coreia do Sul, estamos falando de Israel e outros, Taiwan, etc. Tem países que fizeram isso vendendo serviços. Periferia da Europa vendeu serviços de turismo, vendeu serviços de trabalho, os seus imigrantes que foram para fora e remetiam de volta o resultado do seu trabalho para os países. E tem alguns países que fizeram isso aumentando a exportação e a venda para o mundo de commodities. Não tem nada de errado em fazer isso. Nós estamos falando aqui de Austrália, de Nova Zelândia, de Noruega.
O Brasil tem potencial para aumentar a exportabilidade do PIB nas 3 áreas. Manufaturados, serviços. Pensem no potencial de turismo no Brasil. Eu não me conformo. Como é que nós entramos ainda no mercado global de turismo? Que para a Espanha, para Portugal, para a Itália, para a Grécia, é o que virou o jogo da economia. E commodities eu não preciso nem dizer. Nós temos um potencial ainda a ocupar no fornecimento de alimentos, de matérias-primas e na transição energética, na qual o Brasil pode se tornar um líder de expressão global, rumo a uma economia de baixo carbono no campo da energia verde. Então, produtividade é capital físico, capital humano e instituições. Entre as instituições, eu selecionei uma: abertura da economia. Vender para o mundo e comprar do mundo. É uma via de mão dupla. Eu queria falar de desigualdade. A desigualdade, além de envenenar a vida brasileira, porque ela é de um grau absolutamente intolerável, ela compromete a nossa capacidade de criação, inovação e geração de riqueza. Nós temos dezenas e milhões de jovens e crianças que não recebem da sociedade o aporte de formação em educação e saúde que lhes permitiria desenvolver todo o seu pleno potencial humano. É uma ilusão achar que a desigualdade, como ela existe no Brasil, será resolvida de cima para baixo com políticas de distribuição de renda e transferência de renda interpessoal. Isso é uma questão que atenua situações quase emergenciais de privação. Uma solução permanente de uma desigualdade tão estrutural como a nossa só virá com maior igualdade de oportunidade e maior ênfase na formação de capital humano na base da sociedade. E não vamos nos iludir, gente. O nosso ensino básico é absolutamente deplorável. Ele fica sistematicamente nas últimas colocações em qualquer teste comparativo internacional como o PISA. E mais, não é só da população de menor renda. Se você comparar a proficiência dos jovens de ensino médio das 10% de famílias mais ricas do Brasil com o resto do mundo, esses jovens de famílias ricas brasileiras ficam abaixo dos 10% mais pobres de países como Coreia do Sul, Alemanha, Japão, etc. O problema da educação no Brasil é um problema de valor da sociedade. Nem os ricos e afluentes, de fato, se preparam e se constituem, do ponto de vista de formação, com a seriedade com que até mesmo as famílias mais desfavorecidas de países que levam totalmente a sério a educação fazem. Isso foi estudado empiricamente, foi medido, são realidades que nós não podemos escamotear. Eu tenho dito, é uma coisa meio, talvez, demagógica, assim, do ponto de vista retórico, mas eu acho real. O futuro do Brasil não vai ser decidido em reunião do Copom, não vai ser decidido nas profundezas do pré-sal, não vai ser decidido em bolsa de valores, não vai ser decidido em gabinete de ministério. Vai ser decidido nas milhares de salas de aula espalhadas pelo nosso imenso país. É aí que o futuro do Brasil vai ser jogado. Você vê que as poucas áreas de expressão em que não se demanda tanta formação, tanta educação formal, como o futebol, como a música popular, permitem que aflore um talento e uma expressividade, uma criatividade que encanta a nós e ao mundo. Só que as outras áreas da vida demandam formação educacional. O Alfred Marshall, um economista que eu admiro bastante, em inglês, dizia, na sua época, lá no século XIX, imaginem os Shakespeares analfabetos que existem por aí. A gente está no país dos Machados de Assis analfabetos. Dos talentos econômicos, culturais, artísticos e tecnológicos que, por uma falta de condição elementar na partida, viram-se completamente soterrados e completamente privados do seu potencial e da sua realização plena. E isso nós não podemos aceitar. A desigualdade é uma coisa que envenena a vida brasileira. Na política, na segurança, na produtividade,
e no sentido de autoestima do cidadão. É, para mim, um ponto fundamental de qualquer pessoa que queira o bem no nosso país. Reduzir essa tremenda e obscena desigualdade. Eu vou terminar falando brevemente de meio ambiente antes de passar para a minha utopia, se vocês ainda tiverem paciência de me ouvir. A geografia nos premiou com um patrimônio ambiental de responsabilidade planetária, sem exagero. Nós temos biomas nesse país, Amazônia, Pantanal, Meio Oeste, Mata Atlântica, Cerrado e tudo mais, que nos colocam realmente numa condição muito privilegiada do ponto de vista de biodiversidade, de terras aráveis, de água doce, de amenidades ambientais. Será que nós estamos à altura da responsabilidade que nos cabe, planetária, humana, na gestão e no cuidado e na preservação desse patrimônio ambiental? É uma pergunta que nós temos que nos fazer. A especificidade brasileira na questão da mudança climática é que nós temos uma matriz energética bastante boa, do ponto de vista de emissão de CO2, mas nós temos uma ameaça que se agravou muito no período recente, que é a devastação do desmatamento em biomas críticos planetariamente, como, por exemplo, a Amazônia, na qual avançou o garimpo ilegal, avançou o crime organizado, avançou realmente o vale tudo, né? O salve-se quem puder. Felizmente, eu vejo, nesse momento no Brasil, um trabalho bastante consistente de recuperar o poder de Estado, de fiscalização e de controle da criminalidade ambiental que vinha se praticando de maneira totalmente perversa no Brasil. Acho que teremos que trabalhar também, mas ainda é uma coisa que começa a ser mais elaborada e desenhada, e eu não tenho uma resposta, mas a questão de pagamento por serviços ambientais. Os ativos ambientais prestam enormes serviços à atividade econômica que não entram no sistema de preço. Hoje os estudiosos, o Carlos Nobre é um que vem se destacando muito nessa análise, mostram que não existe agronegócio no Centro-Oeste se não tiver a floresta amazônica de pé. Porque os chamados rios voadores, o regime pluviométrico que garante a produção e a produtividade do Centro-Oeste, depende da floresta amazônica. É um insumo fundamental para o equilíbrio ecológico e para a produção. Só que esse serviço ambiental, ele é de graça. Nós vamos ter que pensar em remunerá-lo para preservar esse ativo ambiental e para desenvolver, com pesquisa, ciência e tecnologia, a bioeconomia. Não se trata de tornar a Amazônia um santuário intocável, mas vamos encontrar maneiras inteligentes de buscar economicamente um proveito dessa biodiversidade pelo conhecimento. Se o mundo tem interesse, eu acho que tem, em preservar o patrimônio ambiental, que é a floresta amazônica, então é bom que ele comece a pôr a mão no bolso, porque isso tem custo. E interessa a todos, como espécie, no momento em que a questão climática se torna cada dia mais preocupante, manter esse patrimônio e manter essa integridade do bioma amazônico. Acho que o Brasil tem um tremendo potencial aí, mas ainda estamos começando e a questão do pagamento pelos serviços ambientais é algo que deveria ser cada vez mais considerado como caminho para se preservar de maneira sustentável e permanente esses recursos com os quais a geografia nos premiou. Eu vou terminar com a minha utopia. E eu vou prefaciar o meu sonho. Eu acho que um país tem que sonhar. Um país que não sonha, ele se condena à mediocridade e à depressão. O Brasil parou de sonhar, até por razões muito compreensíveis. Mas nós temos que recuperar em algum momento a capacidade de sonhar. Eu vou prefaciar essa minha rápida pincelada utópica com uma citação que eu encontrei de Umberto Eco, que diz o seguinte, abre aspas,
O Brasil é um centro por sua própria conta. Vou fazer um parênteses aqui. Nem todos os países são um centro por sua própria conta. Nem todos têm um centro de gravidade cultural que lhes permite a condição de centro por sua própria conta. Volto ao eco. O Brasil é um centro por sua própria conta. Esse é o drama do Brasil. Não é o de ser apenas um país fora do centro, porque há muitos na mesma situação. Mas o de ser um país que tem um centro por sua própria conta. E há outro problema que também temos na Itália. Os políticos do Brasil não estão à altura dos seus intelectuais. Eu queria explorar um pouco essa ideia do que é ter um centro por sua própria conta. Do que é ser portador de alguma possibilidade original de afirmação como expressão de uma forma de vida. O fato capital é que, por caminhos tortuosos e por vezes cruéis, e sem que isso fosse parte de qualquer plano deliberado, fixou-se entre nós brasileiros, no cerne da nossa alma, a presença de atributos, sensibilidades e valores pré-modernos, de extração africana e ameríndia, e que, para nossa sorte, revelaram-se capazes de oferecer tenaz resistência à invasão dos valores estreitamente utilitários e competitivos do tecnoconsumismo ocidental. Por isso a espontaneidade e a capacidade única de desfrutar vivamente o momento, o calor e a intensidade dos afetos nas relações pessoais, inclusive na espera do trabalho e afazeres comuns. Por isso a predominância do doce sentimento da existência, independentemente de racionalizações ou pretextos lógicos. Por isso a imotivada alegria que confere uma qualidade intensamente poética, cordial e lúdica à vida comum, não obstante a pobreza e violência existentes. Por isso o anacronismo promessa chamado Brasil. Quando penso no Brasil ideal, que povoa e anima os meus sonhos, não nos vejo metidos a conquistadores, donos da verdade ou fabricantes de impérios. Não nos vejo trocando a alma pelo bezerro de ouro ou abrindo mão da nossa compreensão lúdica e amável da vida por uma luta por uma pole position na métrica do PIB per capita e do descaso por todos os valores, a começar dos ambientais, que não se prestam a cálculo monetário. Se a civilização da máquina, da competição feroz e do tempo medido a conta-gotas tem alguma razão de ser, então ela existe para libertar os homens da servidão ao imperativo econômico, e não para enredá-los em perpétua e sempre renovada corrida armamentista do consumo e da acumulação. Do que nos fala a utopia de um Brasil capaz de nos fazer acreditar que podemos ser mais que coadjuvantes de um mundo caduco ou material etnográfico para diversão de turistas e antropólogos? Ela nos fala de um ideal de vida assentado na tranquilidade de ser o que se é. Ela nos fala da existência natural do que é belo e da busca da perfeição pela depuração de tudo que afasta do essencial. Ela nos fala de um outro Brasil, nem mais verdadeiro, nem mais falso que o existente, apenas reconciliado consigo próprio. De um Brasil altivo e aberto ao mundo, enfim curado da doença infantil colonial do progressismo mimético, a ideia de que nós somos uma cópia mal feita do mundo chamado rico, mas também do seu avesso, o nacionalismo tatu. De um Brasil em que a democracia racial deixou de ser mito a encobrir para fazer-se forma de vida a revelar. De um Brasil que trabalha o suficiente, mas nem por isso deixa de transpirar alegria de vida e libido por todos os poros. De um Brasil capaz de apurar a forma da convivência sem perder o fogo dos afetos. Uma nação que se educa e civiliza, mas preserva a chama da vitalidade iorubá filtrada pela ternura portuguesa. Uma nação que poupa, investe em seu futuro e cuida da previdência,
mas nem por isso abre mão da disponibilidade tupi para a alegria e o folguedo. O dom da vida como celebração imotivada. Faz sentido a ideia de uma civilização brasileira? Uma resposta afirmativa não precisa implicar qualquer tipo de arroubo xenófobo ou arrogância cultural. O que ela implica é a identificação dos nossos valores e uma efetiva adesão a eles. Principalmente, não nos submetemos a uma métrica falida de sucesso estritamente econômico, com base no PIB per capita. O que ela implica, essa identificação dos valores, é a rejeição da crença de que não podemos ser originais, de que devemos nos resignar à condição de imitação desastrada ou cópia mal feita do modelo que nos é incutido pelo chamado mundo rico. A biodiversidade da nossa geografia e a sociodiversidade da nossa história são os principais trunfos brasileiros diante de uma civilização em crise. Que o mal e o pouco e o sombrio do tempo presente não nos deprimam, nem iludam ou desanimem. O futuro se redefine sem cessar. Ele responde à força e à ousadia do nosso querer. Tupi or not Tupi? That's the question, propõe a conhecida fórmula antropofágica. Tupi and not Tupi. Eis a possível resposta. Vem do breu da noite espessa o raiar da manhã. Obrigado.